Bom dia, são 8h14, sexta-feira, 13 de março. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão de senadores vai estudar os efeitos da seca no Sudeste e das enchentes no Norte do país. Senadores se defendem de acusações relacionadas à Operação Lava Jato. Orçamento Geral da União pode ser votado na próxima terça-feira, dia 17. E veja um resumo dos trabalhos no Senado esta semana. O Senado vai formar uma comissão para estudar ações que minimizem o problema da seca no Sudeste e das enchentes no Norte do país. O pedido foi aprovado nesta quinta pelo plenário. Serão 9 titulares e 9 suplentes. A iniciativa é do senador Jorge Viana. O que se quer é que o Senado promova debate aqui, possa fazer diligência aí nos estados, ouvir a sociedade, ouvir os governos dos municípios, dos estados, para ver o que nós devemos fazer enquanto país para manejar. O Brasil tem 12% da água doce do planeta e tem escassez de água. Isso é incompreensível, porque é um país continental, tem muita água num lugar e tem escassez no outro. E me parece que nós não temos uma política adequada de manejo da água. E estamos pondo em risco o abastecimento de 50 milhões de pessoas só na região do Sudeste, pelo menos nesse momento. O Senado também aprovou um projeto que institui o Programa de Combate ao Bullying. O texto define bullying como violência física ou psicológica, intencional e repetitiva. A ideia é fundamentar ações de prevenção nas escolas. A proposta, que substitui o texto original da Câmara dos Deputados, ainda tem que ser votada em turno suplementar. O líder do PMDB no Senado definiu 2 dos 3 presidentes das comissões temáticas que cabem ao partido. Garibaldi Alves para a de Infraestrutura e Edson Lobão para a de Assuntos Sociais. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça será indicado na próxima segunda-feira. Para a Infraestrutura, indiquei o nome do senador Garibaldi Alves e já havia um entendimento antes que um deles seria contemplado como uma das comissões. Eu fiz um entendimento e o Lobão foi para a CAS e o Garibaldi foi para a Infraestrutura. A Comissão de Constituição e Justiça ainda tem alguma dificuldade, mas nós vamos instalar na terça-feira as 3 comissões. O orçamento de 2015 é agora o primeiro item da pauta do Congresso Nacional. A próxima sessão conjunta entre senadores e deputados está marcada para terça-feira, dia 17. A repórter Karine Beluso tem os detalhes. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, disse que ainda é necessário um acordo para que a lei orçamentária seja votada na próxima reunião conjunta entre Câmara e Senado. O relator geral da matéria, senador Romero Jucá, entregou um novo relatório na semana passada, incluindo 2 bilhões e 670 milhões de reais em emendas de novos parlamentares que tomaram posse neste ano. Enquanto o orçamento não é aprovado, o governo continua autorizado a gastar por mês apenas 1/18 das despesas discricionárias previstas no projeto. Imposto de renda, coligações partidárias, Dia da Mulher, enchentes no Acre. Veja os temas que marcaram a semana no Senado. Imposto de renda. A negociação sobre o veto presidencial ao reajuste da tabela do imposto de renda trouxe ao Senado o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o vice-presidente da República, Michel Temer. Resultado: o governo editou nova medida com um reajuste escalonado por faixas salariais e este e outros vetos foram mantidos. Foi uma decisão conduzida aqui no Congresso Nacional e a consequência foi a adição de uma medida provisória. Eu acho que há um avanço na relação dos poderes. Fim das coligações. Os senadores aprovaram em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações nas eleições proporcionais, aquelas para deputados e vereadores. Há opiniões pró e contra. Colocam celebridades, gente tem 1 milhão de votos. Aí ele traz com ele gente com 200, 300, 500 votos. Isso é uma distorção. Os pequenos partidos dificilmente terão condições de fazer legenda para eleger deputado federal ou deputado estadual, ou vereadores. Dia Internacional da Mulher.
começou a funcionar a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, proposta pela CPI que investigou o assunto em 2012. Essa violência é fruto de um processo cultural. Isso começa, portanto, lá na educação. E a entrega do prêmio Berta Lutz a 6 personalidades que se destacaram na luta pelos direitos femininos marcou o Dia Internacional da Mulher. As senadoras querem ampliar a presença feminina na política. Não podemos achar que a média de 10% a 13%, que é a presença das mulheres no parlamento brasileiro, reflete a realidade da sociedade brasileira. Operação Lava Jato. 4 senadores citados pelo Procurador-Geral da República por envolvimento na Operação Lava Jato apresentaram suas defesas em plenário. Ao longo de todo esse processo de investigação, bastava ao Ministério Público se utilizar de um simples instrumento, a oportunidade de esclarecimentos prévios. Todas as doações de campanha que recebi foram legais, foram registradas, auditadas, julgadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Adotarei, por meio de meus advogados, todas as medidas necessárias à minha defesa, face à inconsistência de todo o alegado. Não deixarei de provar que as acusações supostamente incriminadoras não passam de devaneio do acusador. Comissões. A Comissão de Direitos Humanos discutiu em audiência pública as reivindicações dos caminhoneiros, que paralisaram estradas pelo país no mês passado. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou projeto que obriga as empresas de telecomunicações a avisarem aos clientes sobre o fim de descontos. Com a aprovação desse projeto, nós vamos dar mais segurança para que o consumidor realmente saiba qual é o serviço que ele vai receber e por quanto tempo ele vai pagar. Solidariedade. E os senadores do Acre lançaram aqui no Senado uma campanha de solidariedade aos mais de 90 mil desabrigados pelas enchentes no estado. Eu estive lá no final de semana, ajudando dentro das minhas possibilidades. A situação é muito grave. Que cada um faça a sua parte. Por mais que pequeno que seja o gesto, mas a população vai ficar imensamente agradecida. Nessa quinta-feira, o senador Edson Lobão também apresentou em plenário sua defesa em relação ao suposto envolvimento na Operação Lava Jato. Em seu pedido de investigação, o procurador-geral alega que o senhor Paulo Roberto teria dito que, por intermédio do senhor Alberto Youssef, e a meu pedido, destinaram recursos para a campanha da ex-governadora Rosiana Sarney no Maranhão. Quem isso desmente é o próprio Youssef, segundo depoimentos citados pelo procurador. Ele informa que sequer me conhece e jamais intermediou nada a meu pedido ou em meu benefício. Eu tampouco o conheço, jamais o vi na vida. É preocupante, senhoras e senhores senadores, o poder que se confere nas investigações da Petrobras ao Instituto da Delação Premiada. Muitos, como eu, estão sendo injustamente acusados de atos que não praticaram e deverão submeter-se a um desgastante e injusto processo, apenas porque o delator, para escapar dos seus crimes, mencionou os seus nomes. A Procuradoria-Geral da República protocolou nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal pedido de abertura de inquérito contra o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, para apurar suposto envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Em nota, a assessoria de imprensa do senador informou que ele recebeu com perplexidade sua inclusão entre os agentes políticos investigados na Operação Lava Jato. Segundo a nota, o senador não conhece o doleiro Alberto Youssef e teve apenas contatos institucionais com o outro delator do esquema, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O senador disse estar tranquilo e confiante, preparado para responder a todos os questionamentos e que vai provar sua inocência ao final das investigações. O Senado em Dia fica por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa desta sexta-feira.
sessão dedicada a discurso dos senadores. Tenha um bom dia e continue com a nossa programação.